Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queria te convidar novamente a curvar a sua cabeça, para a gente fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, Deus, porque estamos juntos em família nessa noite, porque o Senhor nos destacou para vir até este lugar, o Senhor nos convidou para estarmos aqui hoje, Senhor, para celebrarmos a Tua vida, para celebrarmos o quão bom o Senhor é para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco aqui, Senhor, que ninguém que entrou aqui hoje saia sem ter aquele sentimento de que ouviu a Tua voz. Que ninguém que se adentrou hoje aqui, Senhor, com seus corações machucados, aflitos, angustiados, que eles saiam da mesma forma, Senhor. Pelo contrário, que eles saiam confortados pela presença do Senhor, Deus. Que eles saiam daqui hoje, Senhor, confortados porque o Senhor falou com eles. Não qualquer outra coisa, não as palavras que vão ser ditas aqui agora, Senhor, mas sim a Tua voz no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós percebemos a Tua presença neste lugar. O Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Se tem alguém ainda que talvez possa dizer que não sentiu, o fato é que o Senhor está aqui. Isso é uma verdade, Senhor. É uma verdade e às vezes ela pode não ser sentida, mas é uma verdade. Porque o Senhor nos afirmou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faria presente, Senhor. Nós estamos aqui em família, Senhor. Então o Senhor está presente aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos perceber isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar hoje uma sequência, uma série que é lidando com as decepções. Então, pelos próximos domingos, nós já teremos no próximo, como já foi dito aqui, o pastor Lane e a pastora Vera falando sobre a decepção com o outro, vai ter ainda o pastor Gerson falando sobre a decepção com Deus e vai ter ainda a decepção com a igreja. Então, esse tema é um tema atual, é um tema interessante para a gente trabalhar, e hoje ficou a meu cargo de falar sobre a decepção própria, aquela decepção que é particular, aquela que é quando eu me decepciono comigo mesmo, quando eu tenho atitudes ou quando eu faço coisas que eu não me reconheço e que eu falo, puxa, não me imaginei que eu pudesse fazer isso. Então pode ir correndo, por favor. Quando eu estudava lá no Piauí, na universidade, eu tinha um professor de sociologia que ele era apaixonado por um sociólogo francês chamado Gilles Lipovetsky. Esse cara tem um livro chamado A Sociedade da Decepção. E esse livro eu não li ele por completo, li alguns trechos, e eu destaquei um trecho para que a gente conversasse hoje aqui. Ele diz assim: o enfraquecimento da religião é um dos principais fatores da decepção atual. Sem fé, as pessoas não têm referenciais e ao primeiro choque caem num abismo de desamparo e frustrações. Essa era do consumismo modificou muito mais a vida da humanidade do que todas as correntes filosóficas do século XX, tanto para o bem quanto para o mal. Nunca fomos tão livres social e politicamente e tão submissos emocionalmente. E eu destaco o final. Nunca fomos tão livres social e politicamente e tão submissos emocionalmente. Então esse autor ele faz um estudo bem interessante a respeito do tempo que nós vivemos. Na sociedade de mercado, as nossas expectativas elas são elevadas ao alto. Então nós vivemos com uma expectativa extremamente elevada daquilo que nós podemos ser e daquilo que nós podemos ter. E quando isso não vem, quando nós não alcançamos esse patamar de CEO, quando nós não alcançamos esse patamar de multimilionário, quando nós não alcançamos esse patamar de felicidade que é promovida pela mídia, nós nos decepcionamos e achamos que tem alguma coisa errada conosco. Por que que eu não sou o chefe da empresa? Por que que eu não sou o melhor pastor? Por que que eu não sou ou não consigo ver aqueles milagres que passam na TV? Aquilo tudo que passa na TV, ele instiga a nossa curiosidade e a nossa perspectiva do ter. Então nós vivemos hoje numa era onde
somos bombardeados o tempo inteiro com coisas muito elevadas. E às vezes, quando nós não alcançamos, nós caímos na trágica submissão emocional. E aí, parafraseando uma música do Gabriel Pensador que diz: aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. O mundo cobra de nós uma excelência muito alta. É cobrado de nós que para termos a felicidade, para termos aqueles bens, para termos o reconhecimento profissional, para termos um reconhecimento familiar, para termos essas coisas, nós precisamos ter algumas coisas, precisamos adquirir bens, precisamos algumas outras coisas, precisamos ter qualidades de caráter, e aí quando a gente não encontra isso, ou quando a gente chega num ponto da vida que você não encontra, dá uma crise. E essa é a crise que a gente vive hoje. Pessoas extremamente decepcionadas. O país vive um momento de decepção. A sociedade que nós vivemos hoje, que é o Brasil, a sociedade brasileira vive um momento sério de decepção. Decepção política, decepção esportiva. Futebol brasileiro está numa crise, estamos decepcionados. Ninguém quer mais nem assistir o jogo do Brasil, depois do 7-1. Ninguém acreditava que o Dunga seria novamente o treinador da seleção. Os clubes brasileiros não vão bem. A paixão brasileira que é o futebol, aquilo que nós tínhamos orgulho. Foi muito legal, quando eu fui para a África, era fácil você falar que era brasileiro, porque você era muito bem recebido por causa do futebol. Ah, Ronaldo, Kaká, não sei quem. Aí eu fui para um outro país que no futebol é zero, lá que é na Índia. Zero não, é pouco. Mas na Índia ninguém gosta de futebol, então o pessoal não sabia quem era brasileiro. Brasil, Brasil, eles ficavam assim em alguns lugares, né? Brasil, Brasil. Agora na África você chega numa vilinha e fala que é brasileiro, eles já colocam uma bola para você jogar. Nós somos identificados por isso, porém nós estamos com uma profunda decepção com o futebol. Estamos com uma profunda decepção política, econômica, financeira. Nós estamos com uma profunda decepção social. E nós estamos com uma profunda decepção que é particular. Nós estamos decepcionados conosco mesmo. Nós olhamos e falamos: puxa, eu poderia estar além. Eu poderia já ter vencido isso, poderia ter vencido aquilo. E hoje eu queria tratar com vocês duas histórias bíblicas de duas pessoas que em um determinado momento se decepcionaram com elas mesmas. E o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui é a mesa e a forca. Nós vamos trabalhar dois personagens que passaram ou que em algum momento da sua caminhada tiveram esse choque da decepção, tiveram esse baque da decepção. E esses personagens são Pedro e Judas, dois dos principais apóstolos, aliás, os dois apóstolos mais citados do Evangelho. Pedro primeiramente e depois Judas. Você não lembra de André, você não lembra de Filipe, de Natanael, você não lembra desses outros caras. Os apóstolos que nós nos lembramos do Evangelho são esses dois, Pedro e Judas. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre eles. Eu queria que você abrisse em Mateus. Pode passar, Augusto, o próximo slide, por favor. Em Mateus 26 vai falar um pouco desses dois personagens, que um deles é Judas. Deixa aberto aí em Mateus 26. E Judas era um cara interessante. Eu citei aqui algumas qualidades. Que Judas era de um pensamento político, ele era um zelote. E os zelotes eram os radicais da época. Eles queriam a independência de Israel dos romanos. Eles queriam que Israel ficasse independente dos romanos. Queria retirar o jugo romano de sobre Israel. Então ele fazia parte desse grupo que era politizado. Era um grupo extremista. Dentre eles tem um outro exponente que é o Barrabás. Barrabás era zelote. Era um preso político romano porque defendia os interesses da independência de Israel. Judas sabia mexer bem com dinheiro. Ele era um cara instruído, então
a bolsa de dinheiro não podia ficar com um cara que não fosse instruído ou que não tivesse uma capacidade razoável para isso. Judas, então, era o tesoureiro daquela equipe. Judas tinha uma influência sobre o povo. Sobre o povo que tinha também essa expectativa da libertação de Israel. Então ele era conhecido em um determinado ambiente. Ele tinha uma influência sobre esse ambiente de liberdade. Ele era influente sobre esse ambiente de libertadores. Ele tinha uma certa influência sobre isso. E o Judas, ele era até certo ponto equilibrado. Você não vai ver Judas dando mancada em nenhuma das passagens em que você vai ver citações a respeito dele. Ele era um cara sossegado. Aparentemente ele era um cara tranquilo. E o outro personagem que a gente vai ver nesse texto é Pedro, que é quase que o antagônico a Judas. Ele era um pescador, era um cara simples, era um cara de pouca instrução. Então, ele era de uma família de pescadores, né? Seu pai, seus irmãos, todo mundo ali pescava. Pedro era um simples pescador. Era bruto, então ele era ignorante, né? Tratava tudo na brutalidade. Não, senhor, você não vai morrer não. Não, não sei o quê. Dava respostas claras, pontuais e demasiadamente impulsivo. Então ele não tinha papas na língua, não deixava para amanhã. Ele ia lá e o que ele estava sentindo ele tinha que fazer. Esses dois personagens aqui em Mateus 26, eles têm um papel interessante, que eu queria ler com vocês. Mateus capítulo 26, versículo 17 em diante. Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo, um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe: sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: quem me trairá, come comigo dessa tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor que não tivesse nascido. Também Judas, que estava traindo, disse: Senhor, sei que não sou eu, mestre. Respondeu-lhe Jesus: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós desertareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. No mesmo texto tem uma revelação que é muito interessante. Os 2 principais discípulos, os 2 principais apóstolos de Jesus, no mesmo texto e no mesmo contexto, têm uma atitude decepcionante. Enquanto Jesus estava à mesa, fazendo a ceia, ele fala: um de vocês vai me trair. E todos começam a apontar um ao outro. Será que é você? É tu. Não, é você. E Judas, que já estava arquitetado que seria o traidor, ele mesmo se apresenta diante do mestre e fala assim: Senhor, não sou eu, né? E Jesus pega e fala para ele assim: é você. Mas nos outros evangelhos diz que isso não ficou notório aos outros discípulos. Foi uma questão ali entre Jesus e Judas. Judas pergunta, ao mesmo tempo tem a resposta: Judas, é você. Lá em João vai dizer que depois ele fala assim: olha, o que você tem que fazer, faze depressa. Na sequência, eles terminam a ceia e estão indo para o Monte das Oliveiras cantando.
Estão cantando. E aí Jesus para novamente e fala assim: olha, Judas já saiu, mas todos vocês vão desertar. E aí Pedro, agora dessa vez já não tem mais Judas para interpor o mestre, Pedro se apresenta e fala assim: Senhor, eu não nego não, eu estou contigo aqui. E aí Jesus fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A revelação para esses 2 homens lhes cai como uma bomba, porque um é totalmente equilibrado, é um político, é um cara que tem um objetivo de libertação comum, é um cara que está entre os discípulos porque ele acreditava que Jesus removeria o jugo dos romanos. O outro está porque é um pescador, meio sem expectativas, mas que está ali, é firme. Todas as vezes ali ele fala para Jesus: eu estou aqui, eu vou me afirmar, eu sou o cara. Todos estes têm uma revelação do mestre. E essa revelação é: vocês não são tudo isso. Vocês não são tudo isso que vocês estão dizendo que são. Judas, você vai trair. Pedro, você também vai trair. Você também vai trair. Judas se agarra ao dinheiro. Mateus 26, versículo 14. No mesmo capítulo, só que um pouco antes, vai dizer assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: o que me dareis se eu entregá-lo a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Ele procura os fariseus que já tinham um plano de entrega, e ele fala: o que vocês me dão em troca? E eles falam: 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, lá em Êxodo, é o mesmo valor de um escravo. Era o mesmo valor da compra de um escravo. Judas está entregando como se fosse um escravo. E ele fala assim: beleza, eu pego essas moedas aqui. Pedro, por sua vez, não trai por dinheiro. Nossa, que vantagem, Pedro não se dobrou diante do dinheiro. Mas Pedro tem uma atitude que é de sobrevivência. Vai comigo em João capítulo 18. João 18. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: tu também não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu: não sou. Desce até o versículo 25, essa foi a primeira negação, versículo 25. Simão Pedro ainda estava ali esquentando-se, numa fogueira que fizeram. Perguntaram-lhe: tu também não é um dos seus discípulos? Mas ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: acaso não te vi com ele no jardim? Pedro negou outra vez e imediatamente o galo cantou. Pedro quis salvar a sua vida. O alvoroço estava sobre Israel porque Jesus estava sendo preso e ele seria condenado, seria crucificado. Pedro conseguiu, com uma pechada com outro discípulo que conhecia o sacerdote, entrar no local onde os judeus iriam julgar Jesus. E aí ele entra, mas não vai até o final. Ele fica ali no meio do povo, esquentando a mãozinha na fogueira. Quando ele entra, a mulher que está na porta já fala assim: você não é um deles? Pedro fala assim: não, sou não, nem sei quem é. E vai lá para a fogueira. Na fogueira vem um cara e fala assim: você não é um deles não? Você não é um dos discípulos dele? Ele fala: não. E o pior, vem um parente de Malco. Um parente daquele soldado que ele tinha cortado a orelha. Imagina se Pedro assume ali a vingança. O parente do Malco olhou para ele e falou assim: eu te conheço. Ele falou: não me conhece não. Não me conhece não, não sei nem quem é. Não sou eu não. Jesus revelou que esses 2 homens, esses 2 discípulos, super exponenciais na Bíblia, digamos assim, eles iriam trair. Nenhum dos 2 se vê nessa condição. Um fala: Senhor, tem certeza que sou eu?
sendo que ele já tinha se vendido para os judeus. E o outro fala assim: Senhor, eu nunca te negarei. Diante da situação, Judas se vende, Pedro, para salvar a sua vida. Ah, mas Pedro não foi por dinheiro, mas ele negou para salvar a sua própria vida. Duas coisas que a gente tem como muito importante: dinheiro e a própria vida. Dinheiro e a própria vida. Aquilo que nos compromete em dinheiro, nós temos medo, e aquilo que compromete a nossa vida, o nosso conforto, nós também temos medo. Pedro e Judas caíram diante do dinheiro e da própria vida. Na sequência, acontece um fato, que é o remorso. Em Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 61. Jesus foi preso, tal, aquele negócio todo aqui, a mesma narrativa de Lucas, só que tem alguns acréscimos que Mateus ou João não fazem. No versículo 61 do capítulo 22 de Lucas diz assim, versículo 61, então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Após a 3ª vez que Pedro nega, diante do soldado lá, primo do Malco, o galo canta, e Lucas faz esse acréscimo de que Jesus olhou para Pedro. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro percebe e fala assim: o que eu fiz? Ele me avisou. O que eu fiz? E aí diz que ele sai dali e chora amargamente. Porém, Judas tem uma atitude que às vezes parece com a de Pedro, mas tem um acréscimo, que está lá em Mateus. Vamos lá, não se canse de rodar a Bíblia hoje, ou de digitar ela aí no seu celular. Mateus 27. Mateus 27, a partir do versículo 1. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles responderam: que isso nos importa? Isso é um problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Pedro chora amargamente e sai dali e se tranca em uma casa. Depois, Jesus vai aparecer nessa casa que os discípulos ficam trancados. Judas não, ele se revolta, fala assim: ele reconhece, eu pequei. Realmente ele pecou, e ele percebeu que isso se tornaria público. E aí ele vai lá diante dos sacerdotes, esperando que os sacerdotes tivessem uma palavra contrária, e eles falam assim: isso aí é um problema teu, a gente não tem nada a ver com isso. E aí ele joga aquelas moedas no colo dos caras, e sai, prepara uma forca, e se enforca. E eu destaco nesse ponto três questões a respeito dessa história de Pedro e de Judas. 2 discípulos influentes, que tiveram uma revelação de que não eram tudo aquilo, que tiveram a ação que o mestre lhes falara, e que tiveram uma ideia de remorso. Eu queria separar 3 pontos que causam essa decepção. O primeiro é que nós nos decepcionamos quando nós arriscamos tudo. Nos decepcionamos demais quando nós percebemos que arriscamos demais. Judas se arriscou demais por dinheiro. O texto de João, no capítulo 12, vai dizer que Judas era ladrão. Aquela mulher derrama lá perfume nos pés de Jesus, e após derramar o perfume, que era um perfume caro,
os discípulos começam a cochichar entre eles, e diz que Pedro e Judas falam assim: esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro ter sido dado aos pobres. E João vai dizer que ele não fez isso porque ele amava os pobres, ele fez aquilo porque ele era ladrão. Então, pelo dinheiro, ele arriscou um inocente. E Pedro, para salvar a sua própria vida, para ter a sua vida ressalva, ele trai. Ele fala que não conhece. E depois, quando Jesus olha para ele, ou quando Judas percebe que o negócio pegou mesmo para o lado de Jesus, ele tem um remorso. Nos decepcionamos conosco quando nós percebemos que nós estamos pagando um preço muito alto por alguma coisa que às vezes não é tão necessária. Quantas vezes nós já arriscamos a nossa dignidade por alguém, já arriscamos nossa dignidade para ganhar um salário melhor? Quantas vezes nós arriscamos a verdade para ficar bem com a outra pessoa? Então a gente conta uma mentira, a gente faz ali uma média. Quantas vezes nós nos arriscamos a nossa inocência em nome de um amor, arriscamos aquilo que nós temos de melhor em nome de alguém que às vezes não é tudo isso. Nos decepcionamos conosco quando a gente cai na real, que arriscamos demais. Nos decepcionamos conosco quando a gente tem a plena revelação de que nós não precisaríamos ter feito aquilo por dinheiro, ou que nós não precisaríamos ter feito aquilo apenas para salvar a nossa vida, apenas para zelar pelo nosso conforto, apenas para zelar pela nossa própria vida ou coisa parecida. O segundo ponto que eu destaco aqui é a reputação. Nos decepcionamos conosco quando percebemos que as pessoas já sabem que nós não somos tudo aquilo que nós afirmávamos que éramos. Nos decepcionamos quando as pessoas percebem que nós não somos tudo isso. O beijo público de Judas é o selo de que aquilo ali agora, aquela traição, todos sabiam. Ia ficar nos anais da história que Judas era o traidor do mestre. E Pedro, todo mundo estava identificando que ele era aquele cara. E ele estava falando: não sou eu. Nós nos decepcionamos quando as pessoas percebem que nós não somos aquilo que nós vendemos. Vendemos uma imagem de nós mesmos. Vendemos-nos como Pedro: Senhor, eu jamais te trairei. Senhor, vem comigo que é sucesso. Fica tranquilo. Está comigo, está com Deus. Nós nos vendemos dessa forma quando estamos enamorados. Não, eu não minto. Eu só queria orar com você, minha irmã. O meu interesse é um interesse de Deus, irmão. Nos vendemos dessa forma. Não, eu não mexo em dinheiro. Tenho uma ética absurda. Um privilégio que Deus me deu ser tão ético. Nos vendemos uma imagem de nós mesmos e nos decepcionamos quando nós não conseguimos agir da maneira que nós vendemos e as pessoas percebem. Quando as pessoas nos pegam na mentira, quando as pessoas percebem que aquilo que nós afirmávamos na intimidade, isso não é verdade. Isso vai acarretando sobre nós um peso de decepção que é pessoal, porque a gente começa a entrar em crise e falar: é mesmo, eu não sou tudo aquilo. Uma vez eu conversava com um rapaz que, jovem, teve uma grande exposição de Deus para a vida dele. Assim. Um cara jovem, buscava muito a Deus e tal, falava só de oração, de missões, de evangelismo, tal. E, enfim, ele ficou um tempo com a gente, foi para um outro lugar e começou um trabalho. E um dia eu estava na conferência do Livres do ano passado e encontrei com ele. E aí, como é que você está? Tal. E ele tinha casado há pouco tempo. E aí a gente marcou de tomar um café, eu fui tomar um café com ele, e ele me falou assim: olha, um dos maiores desafios hoje é porque eu tenho uma pessoa comigo 24 horas, e ela sabe a minha incoerência. Ela sabe que às vezes eu falo muito de oração, mas que em casa não oro isso tudo não. E ele estava assim, tipo, poxa, agora eu estou à frente de algumas coisas, eu estou casado, e essa pessoa sabe que eu não sou tudo isso. Pedro se decepcionou consigo quando, diante das pessoas, ele negou Jesus.
aquele que falou que não iria negar. Não, Senhor, eu vou ser o único que não nega. Pode todo mundo aqui negar. O Senhor pode ficar tranquilo. Conte com o meu voto é seu. Estou contigo. E Judas, que em um beijo público, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? Todos olham para ele, ele beija Jesus e sai. Nos decepcionamos quando as pessoas percebem que vendemos uma imagem equivocada de nós. E o terceiro ponto: nos decepcionamos conosco quando nós percebemos que nós somos humanos como qualquer outro. Não existia mais o super apóstolo Pedro, aquele que corta a orelha, aquele que é o cara, aquele que tem coragem de se jogar na água para encontrar com Jesus. Não existia mais esse personagem. Existia um Pedro humano, trancado dentro de uma casa, com medo, com os outros discípulos que todos desertaram junto com ele. A única diferença é que ele foi o único que falou que não ia. Nos decepcionamos quando nós caímos na real de que nós somos humanos como qualquer outra pessoa e que passamos pelos problemas que qualquer outra pessoa passa. Nos decepcionamos quando a gente percebe que o erro do vizinho que a gente questionava, a gente cai. Nos decepcionamos quando a gente percebe que o que o primo lá fazia, que a família se escandalizava, a gente vai e faz também. Nos escandalizamos quando a gente percebe que nós somos como qualquer outra pessoa. E o apóstolo Tiago não economiza ao falar que Elias era um homem como qualquer outro. Porém, ele orou para que não chovesse, não choveu, e orou para que chovesse, choveu. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um humano como nós. Que quando pressionado por uma mulher cruel, ele se esconde. Um humano como todos nós. A gente tem trabalhado nos jovens aqui uma série sobre fé. E temos falado de personagens descritos lá em Hebreus, exatamente para mostrar que são homens comuns. Na galeria de Hebreus está Sansão, está Jefté, está Raabe, que era a prostituta lá. Está um monte de gente comum. É um monte de gente comum, é um monte de humanos. E nós hoje, nós não queremos ser humanos. Nós acreditamos que nós somos algo a mais. Nós somos algo a mais. Nós nos convertemos e agora nós subimos de categoria. Nós já somos quase anjos. Então, eu não assisto novela. Eu não vou comprar Boticário. Porque o Silas Malafaia falou. Eu não faço isso, irmão. Misericórdia, irmão, misericórdia. E aí, de repente, você se vê na situação de Pedro. Ah, meu Deus. Vou lá comprar Boticário para dar de presente. Vou lá fazer aquilo que eu falei que jamais faria. Sou humano. Sou humano como qualquer outro. Tinha uma música antiga do Fruto Sagrado que falava: eu não sou Superman. Nós somos humanos como qualquer outro. Pedro era um humano, Judas era um humano. Nós é que temos essa capacidade de endeusar pessoas. Para nós, o herói é sempre o outro. Então, no Brasil, um tempo atrás, tinha um herói, era o Barbosa. Então, todo mundo olhava para o Barbosa, que era lá o cara lá que julgou o Mensalão, e falava assim: esse aqui é o cara. Aí Barbosa sumiu, ninguém mais fala do Barbosa. Mas tem um outro lá, não sei o que, Moro. Então agora ele é o herói. Nunca nós somos os protagonistas da mudança política no país. É sempre um outro. Nunca somos nós. Nunca somos nós. É sempre a gente elege alguém que vai ser o cara da história. E a gente elegeu Pedro, elegeu esses caras para dizer que eles são demais. Eles são humanos. E quando a gente percebe essa humanidade em nós, ah, Senhor, aquilo que eu orei tanto que não acontecesse, hoje eu vou e faço. Tem até uma música do Oswaldo Montenegro chamada Lista, que fala: faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Aí ele vai fazendo essa análise que é interessante. Tem uma parte que fala: quantos erros você condenava, quantos você teve que cometer. Somos humanos e nos decepcionamos quando nós percebemos que somos. Beleza, percebi que sou humano. Percebi que as pessoas já sabem que eu não sou aquilo que eu falei que eu era. E percebi que eu me arrisquei demais. E agora? Agora você tem a solução que Pedro e que Judas encontraram. E essa solução é: ou você
pega uma forca, ou você vai para a praia. Todo mundo vai querer ir para a praia, né? Graças a Deus. Mas eu queria ler um texto com vocês em 2 Coríntios capítulo 7. Segundos Coríntios capítulo 7, versículo 9. Segundos Coríntios 7, 9. Mas agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. Pois foste entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofressem o dano. Versículo 10. Pois a tristeza, segundo a vontade de Deus, produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz o remorso, pois a tristeza do mundo gera morte. E aqui o apóstolo Paulo vai falar exatamente o exemplo desses dois homens. Ele vai falar sobre a tristeza que esses dois homens sofreram, só que uma tristeza foi gerada pelo remorso do mundo. E essa tristeza é uma que a gente gosta de sentir. Porque a gente pega, essa é aquela tristeza que se entrega. É a tristeza do Judas. Entre conviver sempre com essa ideia de que eu sou o traidor, eu prefiro morrer. Entre conviver sempre com a ideia de que eu fiz algo escandaloso, eu prefiro morrer. Ou seja, eu perpetuo a imagem do erro. O que a gente mais vê na periferia, pelo menos eu que cresci na periferia, é ver o cara que foi preso e falou assim, já que eu fui preso mesmo, agora todo mundo vai saber que eu sou preso, eu vou continuar fazendo essas coisas. A ideia do Judas, essa ideia aqui da tristeza da morte, é aquela que fala assim, bom, eu já não sou tudo isso, então, vou me entregar mesmo, eu não sou tudo isso. Assimila para si essa ideia de traidor. E aí se abraça de vez com o pecado e fala assim, eu sou isso. Eu sou fraco mesmo. Eu caio diante da prostituição, eu sou um prostituto, eu vivo dessa forma. Eu caio diante da mentira, então eu sou um mentiroso e eu me abraço dessa forma. A forca aqui descrita não é só aquela que vai e dá cabo da vida, ou aquela que encara a morte, mas é aquela que perpetua esse comportamento para a vida. Então vive como se fosse sempre o traidor. Vive como se fosse sempre aquela pessoa que tem os mesmos pecados a vida inteira. E quando perguntada, ela sempre tem uma justificativa. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa de não sei quem. Eu sou assim porque não sei o quê. Perpetua o mesmo comportamento de Judas. Entre encarar os discípulos e dizer assim, é verdade, eu errei mesmo. Fui eu que traí. E eu estou aqui arrependido. Ele prefere a forca. Entre se expor para os outros e falar que ele não era aquilo, e ter uma possibilidade de mudança, ele prefere a forca. Eu sou isso. Eu morro como traidor. Eu prefiro ser o traidor. Quantas vezes na nossa vida a gente prefere esconder as coisas do que ter a coragem de expor e tratar? Quantas vezes, diante dessa nossa decepção, ao invés de mostrarmos quem de fato nós somos, a gente prefere essa forca do sumiço, essa forca da escuridão, a gente some. É a síndrome do pecado do Adão, a gente se esconde. E a imagem que fica é a imagem do traidor, é a imagem do cara que está definido por um pecado. Nós temos, às vezes a gente tem as pessoas assim, fulano é aquele que fez tal coisa. Né? Caio Fábio é aquele que caiu. Não sei quem é que não fez o sei o quê. E algumas pessoas, elas acabam acreditando que isso é a imagem delas. Isso é elas. Eu sou frágil sempre, e sempre vou ser frágil. Eu sou mentiroso e sempre vou ser mentiroso. Eu sou gasto demais dinheiro e vou ser sempre gastão. Eu sou fraco com relação à sexualidade e vou ser sempre fraco com o sexo. Tomamos para nós esse comportamento. Essa é a tristeza, que é o remorso. Ela gera essa morte. Não tem arrependimento, tem remorso de uma atitude apenas, não da vida. Então ela se arrepende daquela atitude só. Ela caiu ali
E ela até fala, eu menti. Mas ela não aceita que ela é mentirosa. O pessoal trabalha muito isso no Celebrando, né? Mas às vezes as pessoas têm uma dificuldade de assumir. Peraí, eu sou um mentiroso. Não, eu soltei essa mentira só foi essa. E as outras 295? Não foi mentira, foi outra coisa, não. Foi só essa daqui. Eu assumo só essa daqui. Aí o histórico de quedas na área sexual? Não, foi só dessa vez agora, porque dessa vez, sabe como é que é? Eu ouvi uma palavra difícil, eu fiquei triste. Preferimos a forca do que aceitar a realidade de algumas coisas que estão contidas no nosso caráter. Pedro, por outro lado, foi gerado nele o arrependimento que não é para essa morte, não é um remorso. Pedro, por outro lado, aquele choro, aquela tristeza, foi um arrependimento de fato. Então ele vai para a praia. E o próprio Jesus, quando ressuscita, lá em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Marcos 16, versículo 7. O anjo lá na porta o anjo na porta do sepulcro de Jesus, as mulheres foram lá encontrar com eles e tal, e o anjo se comunica com as mulheres. Versículo 6 fala assim, Marcos 16, versículo 6. O anjo, porém, lhes disse, não tenhais medo, procurai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Este é só o lugar onde o puseram. Mas ide aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. O anjo ainda fala para as mulheres assim, lembra lá o Pedro. Pedro, aquele mesmo que negou. Pedro, lembra ele que Jesus está indo para a Galiléia. Jesus já tinha falado que ia para a Galiléia. E aí Pedro está lá na casa com os discípulos reunidos. No capítulo 21 de João. Vamos lá, João capítulo 21. Capítulo 21 de João, versículo 13. Depois que eles estavam na casa, eles foram para a praia. Estavam todo mundo lá na praia pescando. E Jesus então aparece aos seus discípulos. Versículo 13. João 21, 13. Jesus, aproximando-se, tomou o pão, deu a ele e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, então cuida das minhas ovelhas. E aqui tem um ponto de jogo de palavras que é interessante, original do grego, porque para nós, em português, amor é amor e ponto. Para o grego, tem várias definições de palavras a respeito do amor. E os estudiosos dizem que, nessa passagem, ao se encontrar com Pedro na praia, após ali assar um peixe, tal, pegar um pão, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? A tradução disso é ágape. Pedro, você me ágape. Você me ama totalmente, você me ama incondicionalmente, você tem um amor total por mim. E a resposta de Pedro é filéu. Sim, Jesus, tu sabes que eu filéu. A resposta de Pedro é o amor fraternal, não é um amor geral. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me ágape, você me ama mesmo? E Pedro responde, Senhor, eu filéu, eu só tenho por Senhor um amor fraternal, um amor de amigo, uma amizade pelo Senhor. E a terceira vez,
Jesus pergunta então para ele: então você, filéu? E aí Pedro responde: tu sabes de todas as coisas e sabe que eu só consigo alcançar ainda um amor fraternal. É um amor amigo. E aí Jesus fala para ele: então você apacenta as minhas ovelhas. Esse jogo de palavras, que não é descrita na versão traduzida do português, mas tem vários estudos a respeito disso, do grego, nos mostram que a pergunta de Jesus para Pedro é: você realmente entrega tudo por mim, Pedro? Porque Pedro acabou de negar para resguardar a sua vida. A resposta de Pedro é que eu tenho um amor em parte, Senhor. E o Senhor sabe disso. Porque isso tinha ficado muito entre Jesus e Pedro. O Senhor sabe que eu não vou até as últimas consequências. O Senhor sabe que eu não aguento ir até o final. O Senhor sabe que a minha força é pequena. Aqui já não tem mais o Pedro que fala: eu vou até os confins aí, Senhor. O que está pegando? É para matar alguém, eu mato. É para fazer, eu estou aqui na fita aqui. Aqui pode contar comigo que eu resolvo. Aqui não tem mais essa figura desse Pedro. Tem um Pedro com vergonha de encarar alguém que ele havia traído. Esse Pedro humilhado, esse Pedro com sentimento de arrependimento, ele fala: Senhor, o Senhor sabe que eu não sou tudo isso. O Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu não sou perfeito. E hoje a gente tem um estigma tão grande, um peso tão grande com relação à perfeição. Nós vivemos numa angústia a respeito da perfeição. E Pedro, diante do mestre, ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo amar. Lá no Nordeste diria com força. O Senhor sabe que eu não consigo amar tudo isso. O Senhor sabe que o que eu tenho pelo Senhor é um amor ainda fraco. É um amor de amigo. E isso é muito interessante, porque mesmo diante dessa afirmação, Jesus fala para ele: então você vai apacentar. Apacente as minhas ovelhas, porque no apacentar das ovelhas você consegue ir se descobrindo, Pedro. No apacentar, no fazer aquilo que é o direcionamento de Deus, Pedro vai se descobrindo. Quantas vezes nós nos assemelhamos a Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Eu até canto aqui: eu te amo, Deus, a minha vida é tua, eu tal. Mas diante das circunstâncias a gente consegue perceber em nós que o nosso amor não é tudo isso. A gente consegue no dia a dia, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante da enfermidade ou diante de tantas outras coisas, a gente consegue perceber que na verdade nós criamos uma imagem a nosso respeito. Estamos decepcionados conosco porque essa vida cristã que nós idealizamos, ela se resume ao templo. Estamos decepcionados conosco porque esse amor que nós cantamos, que aqui dentro a gente denomina ele como ágape, mas lá fora ele é só um filéu. Ele é só uma amizadezinha com Jesus, é um flerte com Jesus. Quantas vezes nós nos encontramos nessa situação e temos uma possibilidade: ou nós encaramos a forca e perpetuamos esse tipo de comportamento, já que nos decepcionamos conosco e percebemos que nós não somos tudo isso, e assumimos para nós esse tipo de comportamento, esse tipo de vida que é uma vida contrária à vontade de Deus. Ou a gente vai até o mestre, e ao se encontrar com o mestre, essa imagem é muito legal. Jesus senta numa fogueira e ali demonstra toda uma intimidade ao sentar, a conversar e falar assim: Pedro, eu sei, Pedro, que você não é tudo isso. Eu sei que você não é esse herói que batia no peito. Eu sei que você não é esse cara. Eu sei que você é frágil, Pedro. E porque você é frágil, nós vamos caminhar juntos. E nessa caminhada, você vai ser fortalecido. O Lutero tinha uma frase que dizia assim: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Ele gera o que vale a pena ser amado. Ele não se destina, o amor de Deus não se destina a nós porque somos bons. O amor de Deus gera em nós o que vale a pena ser amado. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade porque a gente acha que Jesus só vai se aproximar da gente se a gente for como esse Pedro, que bate no peito, ou como um Judas, politicamente correto, tal. Mas, de fato, nós sabemos, no nosso interior, que nós somos frágeis. A carta lá da igreja
as igrejas lá em Apocalipse vai dizer: você diz que está rico, que tem tudo, mas não percebe que é miserável, pobre, cego e nu. Precisamos entender a nossa condição de fragilidade, senão nós vamos viver decepcionados, porque o que nos vendem por aí são super-heróis da fé. São pessoas que, na menor dor de cabeça, está repreendido no nome de Jesus, eu tenho poder para mover montanhas, aleluias. O que nos vendem por aí é um cristianismo que faz de nós um ser supremo, ao ponto que até Deus se curva diante de nós. O que se vende por aí é que nós somos super empresários, super mulheres, super homens, pessoas que não têm problema nenhum. Porém, a proposta da palavra de Deus é que pessoas imperfeitas podem caminhar com Deus, porque o plano dele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é o cara. Nós falamos isso aqui nos jovens. Se você ler lá Hebreus capítulo 11, você vai ver que é um monte de gente com problema. E aí a gente fez esse questionamento. Então por que eles estão aqui entre os heróis da fé? Porque eles são homens comuns. Extraordinário é o plano. O plano é extraordinário. As pessoas são comuns. As pessoas são gente. Gente. As pessoas erram, as pessoas falham. E se você desenhou a seu respeito uma coisa que você é muito bom, uma imagem de que você é demais, uma imagem que ninguém pode viver sem a sua presença, eu queria te dizer que Deus gera em você uma tristeza para arrependimento. Que a decepção que você encontra, às vezes no seu trabalho, quando as pessoas falam assim: você não consegue vender, você é um incompetente. E aí a resposta disso é uma afirmação contrária: eu sou muito competente. Quem é ele para falar isso de mim? Eu sou demais. Se essa empresa não me valoriza, tem outra que me valoriza. Se essa igreja não me valoriza, tem outra que me valoriza. Eu sou muito bom e as pessoas vão perceber a minha ausência. Aleluias. Porque eu sou fantástico. Pedro precisa se encontrar com Jesus nessa fogueira. Precisa ir para a mesa da intimidade com Jesus para ouvir dele que mesmo você não tendo esse amor completo que você diz que é, ele ainda assim te chama para apacentar pessoas. Ele ainda assim te chama para caminhar com ele. E esse apacentar é um caminhar. Não é algo, uma coisa estanque. É uma coisa processual. E aí depois você vai ver a caminhada de Pedro, você vai perceber que Pedro vai ficando muito mais hábil para com seus próprios sentimentos, porque lá em Atos no capítulo 10 ele se encontra com Cornélio nessa perspectiva. Ele entendeu que apacentar faz parte do processo. E ele entendeu que ele não era tudo aquilo. Ele era um homem comum. Como eu, como você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria convidar o pessoal do louvor aqui.